Boa noite, estou de volta aqui às lives. Para quem não me conhece, o meu nome é Alicia e eu sou empreendedora na área do Tantra e da sexualidade consciente. E hoje venho aqui trazer um dos grandes mestres, ele é peruano, o seu nome é Gonçalo Salinas e hoje vamos falar sobre o impacto da pornografia na sociedade. A live hoje vai ser em português. E vamos então, deixa-me ver. Ora bem, para fazer aqui o convite. Vamos aqui esperar só que o Gonçalo entre para convidar. Gonçalo. Olá, Tiago. Olá, Thaís. Ora bem, olá, Gonçalo. Boa Oi, tarde para ti. boa tarde. Que hora que é lá? Aqui são 21 e agora 23 Meu da noite, Deus, 9 da noite. meu Deus. Aqui é da tarde, ainda começando a tarde. Exato. Pois, tu estás em Seattle, certo? Sim, que é a costa pacífico dos Estados Unidos, não? Então, pertinho de Canadá. E, Exato. e aqui acho que são 9 horas de diferença. Uhum. 9 horas. Ok, 9. ok. Uhum. Bem, é bastante. Bem, antes de mais, bem-vindo a esta Obrigado. live. Obrigado. Agradeço imenso o convite, o convite não, a aceitação do convite, Uhum. para vir falar aqui sobre o impacto da pornografia na sociedade, Uhum. que aqui em Portugal é um assunto que é muito pouco falado e, portanto, pareceu-me relevante trazer este tema a público e pronto, e ninguém melhor do que tu para falar um pouco sobre isto. Gonçalo, queres-te apresentar aqui às pessoas que estão a assistir e aquelas que irão ver o vídeo mais tarde? É, sim, a primeira coisa que eu quero falar, muito obrigado pelo convite. A verdade é que eu estava um pouco nervoso, porque é a primeira vez que estou fazendo um live em português, não? Então, primeiro, eu vou pedir desculpas às pessoas. Se eu faço um erro quando estou falando, a gente vai ter que compreender que não é minha língua natal, não? Então, é, mas bom, meu nome é Gonçalo Salinas. Eu sou educador sexual, não? Eu sou coach de sexualidade e eu comecei ajudando. Eu comecei perto de 6 anos que somente trabalhei com homens. Trabalhei com homens especificamente na área do sanar ou homens que tenham vício de pornô, não? Então, Exato. homens viciados com o problema do pornô, que é um problema que está se acrescentando muito no mundo, mas ainda a gente não fala daquele tema, não, daquele tópico. Então, é uma coisa que, neste momento, precisa muita ajuda, eh, especialmente com as gerações que estão crescendo, que estão se levantando, porque dos mais novos, não? Porque eles estão crescendo com aquela influência do internet de alta velocidade, não? Uhum. Que tem um pornô infinito, que é anônimo e que praticamente pode deixar a um cara novinho o dia todo consumindo, não? Então, agora estamos vivendo um tempo de muita mudança no mundo da sexualidade, Sem dúvida. especialmente a coisa que acho que a coisa que mais se precisa é criar pessoas com consciência do jeito que elas vivem a sexualidade deles, porque tem uma influência que é muito perigosa. Eu estou usando a palavra certa, perigosa.
que é a influência do pornô. Exato, exato. Sim, sem dúvida, dou toda a razão. Gostava aqui de saber, e também para curiosidade dos ouvintes, dos espectadores, como é que tu chegaste até este ponto onde estás a ajudar outros homens no âmbito da pornografia, neste caso? Uhum. Olha, primeiro que eu preciso de colocar uma coisa sobre a mesa, não? Que é a razão porque eu comecei a trabalhar com os homens foi uma coisa que aconteceu quase que orgânica, não? Por quê? Porque eu não planejei tudo, é quase que eu tinha um caminho na minha frente e as coisas começaram a acontecer. Há um momento eu estive trabalhando, me sanando, não, de uma adição ao pornô. E quando eu notei que eu sentia muita vergonha disso. A gente vai pensar que eu sou um cara louco, a gente vai pensar que eu sou, não sei como é a palavra, em Brasil eles falam de galinha, um cara que é tarado, não? Não sei se... Tarado, sim, aqui usa-se. Tarado. E eu estava com muita vergonha. Quando eu falei para meu terapista falou: Gonçalo, eu tenho a solução para você. Disse, qual? Fala para mim. E ele falou: você tem que fazer público aquela batalha que você tá librando. Eu falei: meu Deus, você tá louco? Não, e é verdade. Mas sabe uma coisa? Eu tive que pensar muito e ao final eu decidi colocar nas minhas redes sociais que eu tinha aquele problema da adição, não? E você não imagina que eu comecei a receber e-mails, mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, todas as redes sociais, não? Mensagens de homens pedindo ajuda. E eu comecei no mundo hispanohablante, agora eu vou fazer, em outubro, que eu vou fazer 18 anos, que eu estou morando nos Estados Unidos, não? Eu sou peruano, mas eu comecei no mundo hispano, não? Porque eles me perguntavam, e quando eu comecei a fazer minha pesquisa para conseguir ajuda, eu consegui 2 pessoas no mundo de inglês, não? E 3, 4 livros. E depois, no mundo hispano, nada. Ninguém. Estou falando já quase 10 anos atrás, não? Nada. Ninguém falava do tema da adição ao pornô. Ninguém. Então, eu falei, meu Deus, eu fiz muita pesquisa, fiquei quase, como é que é a palavra? Obsessionado. Sim, Já. obcecado. Obcecado pela pesquisa, não? Pela aprender. Porque lembra que muitos homens estavam me pedindo ajuda e eu estava me curando, mas eu ajudava eles, assistia. Então, eu fazia uma pesquisa geral e daquele resultado saiu meu livro, Vencendo a Adição ao Pornô. Não? Um livro que tive já foi muito bom recebido pela comunidade hispana, não? É um livro que se vendeu muito bem na Espanha, na Argentina e México, não? E agora, o ano que passou, final do ano que passou, em plena pandemia, eu publiquei a edição em inglês, não? Conquering Porn Addiction. E também ele está se vendendo bem, não? Porque muitas vezes eu me perguntei por que meu livro teve uma boa recepção pela audiência, não? E a verdade é porque coloquei
30% do livro é minha história pessoal. E não foi uma história bonita, não? Estou sendo muito bom com o adjetivo. Não foi uma história bonita, foi uma história muito, muito dura, quase me levou ao suicídio. Então, foi uma história muito, muito dura. E 30% do livro é minha história pessoal, 70% do livro é técnicas para que o homem que está passando por esse problema, ele pode sair daquele problema, não? Então, foi um livro que foi bem recebido e, felizmente, aquele caminho que eu comecei ajudando outros caras a sanar, isso me foi levando a criar a carreira de coach de sexualidade que hoje eu tenho, não? E comecei no caminho da sexualidade consciente, que é um caminho muito, muito lindo que eu descobri o que me levou àquele caminho foi a adição ao pornô. Então, agora, eu estou muito agradecido à adição na minha vida, porque agora, por isso, sim, agora por isso que eu estou criando a vida dos meus sonhos, não? Sem dúvida. Na verdade, foi no Congresso de Sexualidade Consciente que eu te conheci pela primeira vez, que vi a tua palestra e que realmente eu não tinha noção do peso que podia ser e até mesmo da patologia em si como adição ao porno, e acredito que isso seja uma preocupação que está bastante presente na sociedade, muito mais do que nós imaginamos. Porque, acima de tudo, os homens, em geral, têm muita dificuldade em pedir ajuda, ainda mais no que toca às questões sexuais, correto? Diz. Não, que é uma coisa muito importante, e isso que está falando você é muito, muito certo, porque muitas pessoas pensam agora que isso é uma coisa que, não, que isso é uma coisa, eu vou consumir pornô, é um divertimento, não, eu vou somente para passar o tempo, uma coisa que aí, na diversão do momento, não? E eles não compreendem quais são os problemas reais. Por isso que, quando você fala da verdadeira dimensão do problema, é muito importante de saber que o problema é um problema que está cada vez mais crescendo, e precisa de gente que não somente pesquise e pegue a informação certa, mas, além disso, precisa de colocar soluções que vão permitir às pais e às mães ensinar as crianças, qual é o verdadeiro perigo, porque agora é um tema, é um tópico que é quase tabu. Ninguém fala disso. Por quê? Porque causa muita vergonha. Causa muita vergonha. Então, é muito importante que agora todas as pessoas têm que entender qual é a verdadeira dimensão do problema. E uma coisa, para fechar esta ideia, não? Eu tenho certeza absoluta que em 10 anos, 12, máximo 12 anos, não? A verdade é que vai ter quase 90 ou 100% dos ministérios de saúde, secretarias de saúde do planeta, de todos os países, tem que fazer algumas medidas, alguns projetos para ajudar a população dos países deles com o problema do pornô, porque é um problema que está crescendo no segredo
no segredo da privacidade da casa. Não é um tarado que vive a 10 quilômetros da minha casa. Aquele que está tendo Exato. problema é meu filho, é meu marido, é meu chefe, é meu pai, é meu irmão. Sem E dúvida. agora está crescendo além o problema com as mulheres, não? Porque a maioria, Sem sim, dúvida. são homens, a maioria, homens que têm problema, mas que ninguém sabe por quê. Porque a pessoa que está sofrendo o problema de adição ao pornô é uma Uhum. pessoa que, por afuera, não? Na superfície, você é uma pessoa que tem uma funcionalidade certa. E tudo tranquilo, você está vendo uma pessoa normal. Mas além, detrás daquela cortina, não? Aí está Uhum. acontecendo um problema grave. Sem dúvida. Eu aqui, pronto, em Portugal, ou seja, é algo que ainda não é muito falado. Portugal acaba por estar sempre um bocadinho mais atrás daquilo que se passa lá fora. Uhum, E ainda mais quando são assuntos tabus. Ou seja, uhum, aqui para os homens portugueses, de alguma forma, o porno tem as suas vantagens, não é? uhum. No teu ponto de vista, antes de tu perceberes que isto era um problema, qual era para ti as vantagens que o porno te trazia? Ou seja, o que é que tu achas que o porno, apesar de tudo, da Uhum, adição e do problema que uhum, se pode tornar, uhum. traz como aprendizagem para as pessoas, antes de começarmos a falar Sim, do claro que problema? sim. As vantagens que trazia, o o principal, eu usava o pornô como meu caminho para fugir. Uhum. Era o caminho certo para mim para fugir. E isso, sim, porque, olha só, naquele momento, se você coloca em cima da mesa, não? Coloca qual é o verdadeiro problema não é o pornô. O pornô é a ruta que você está escolhendo para fugir do verdadeiro problema. E o verdadeiro problema é uma coisa que está acontecendo na alma de você que você não quer olhar, não quer dar uma mirada certa. Então, esse é o verdadeiro problema. E isso é uma quase que é uma marca da civilização ocidental, não? Que há muita superfície, muita coisa externa, e a gente não tem um, um, um jeito de parar e observar qual é o problema que está acontecendo internamente, não? Então, a primeira coisa das vantagens que você está me perguntando do pornô na minha vida, fugir. Fugir era meu jeito para mim, para poder me escapar dos problemas que eu tinha. Por quê? Por que era isso? Qual é? Porque uma coisa que, claro, você pode falar, sim, eu fugia, mas por quê? Muito E de simples. quê? Sim, exatamente. De que eu logrei encontrar, eu comecei a trabalhar com medicina sagrada, eu sou peruano, não? Tem uma tradição da floresta amazônica do meu país, que é a tradição da ayahuasca. Naquele momento eu combinei muito os trabalhos que eu fazia para sanar da adição ao pornô, não? Os trabalhos conscientes, não? Uma Uhum. rotina, a meditação, exercícios, muita coisa que eu estava fazendo, que depois eles se converteram no programa que eu tenho para os homens, não? Mas, além disso, eu trabalhei também com a medicina sagrada da floresta amazônica, não? Mas é outra história isso. Mas eu fugia dos problemas da minha vida que eu não queria confrontar. Essa é a primeira, Uhum. não? Que eu não vou enumerar, uma questão de tempo agora, não? Mas a outra coisa é que o que acontece no corpo, o que acontece no cérebro da pessoa. Esse é o problema, porque o cérebro não, ainda não evoluído num jeito que pode ir à mesma velocidade da tecnologia.
o cérebro é igual. E o cérebro não pode fazer a diferença entre uma mulher nua disposta a transar, não? Que Uhum. você está assistindo no pornô. E uma mulher de Exato. verdade, aqui, real, o cérebro vai fazer o que o cérebro vem fazendo por centos, milhares de anos, que é entregar o sistema de recompensa cerebral, vai entregar a você dopamina. A dopamina, que é a Sim. hormona da recompensa, não? Para mover a você a tomar ação. Qual é a ação? Vai, conquista o coração daquela menina, pode ter sexo com ela e vai poder entregar a ela sua informação genética para se reproduzir. É uma coisa muito básica, não? Mas o cérebro não pode distinguir a diferença. Então, o cérebro recebe, quando você vê na tela, você Aham. assiste uma atriz pornô nova, que não viu antes, a novidade dá um shot de dopamina, de recompensa a você. Então, os homens han desenvolvido um jeito de consumir pornô que eles abrem muitas telas, muitas janelas ao mesmo tempo, não? E eles estão Uhum. pulando de janela em janela, e eles fazem fast forward, eles avançam até a parte mais hardcore do vídeo, e eles começam a pular de uma a outra, se masturbando ao mesmo tempo, e isso cria uma euforia muito, muito grande na cabeça deles, e eles, o que estão fazendo? Eles estão hackeando o sistema de Aham. recompensa cerebral, sentindo uma euforia muito grande, não? Exato. Mas o problema é que a dopamina interviene em muitos processos biológicos, Sem incluindo dúvida. a ereção do homem. Então, se você tem os receptores cerebrais da dopamina atrofiados com problema, você vai começar a ter problemas de disfunção erétil, ejaculação precoce. Você vai desenvolver uma adição que vai ser cada vez mais e mais forte, não? Então, é muito Uhum. importante entender que, se ao princípio é uma euforia maravilhosa, é uma sensação do momento muito deliciosa, é verdade. Mas qual é o preço que você está pagando, não? Então, se Exato. tem uma recompensa temporal, como eu tive muitos anos, 20 anos, com minha adição. 20, eu Aham. comecei aos 11 anos de idade, tá? Então, agora é importante que você coloque uma balança, não? E naquela balança você vai colocar o que você quiser para a sua vida sexual. E por quê? Porque isso tem muita, muita, muita influência. Ou Uhum. você está programando o cérebro humano tem uma propriedade que é a neuroplasticidade, que é Exato. o processo com que o cérebro se adapta a qualquer coisa que você começa a programar. Então, se você começa a programar uma estimulação sexual com pornô muito acelerada, convulsiva, não? O cérebro Uhum. vai se adaptar a isso. Final da história. Então, o que você quiser para a sua vida sexual? Essa é a pergunta mais importante. Sem dúvida. Há aqui um dos comentários que estão aqui a perguntar fatos científicos, por Uhum. favor. Ahm, Olha, muita boa pergunta de Ramos 7782. Muita boa pergunta. Você pode ir para o website Your Brain on Porn, é a tradução de Seu Cérebro em Porno, não? Your Brain on Porn. Gary Wilson é um cara que ele fez muito por os homens que caíram no vício do pornô, não? uhum. Ele morreu o ano que passou, muito, muito triste, porque ele escreveu
o livro dele é Your Brain on Porn. Ele é um cara estadunidense, não? E ele faz a compilação dos estudos científicos, a compilação mais grande que tem toda pela internet é esse, Your Brain on Porn, de Gary Wilson. E ele faz a compilação dos estudos científicos mais importantes do mundo naquele website. Você vai e ele tem uma parte que tem scientific facts, não? Tem fatos científicos. E aí tem, mira, para fazer o homework, não? Para fazer a tarefa, pero muito. Eu, particularmente, fiz uma pesquisa muito intensa daquele website, que foi muito útil para mim, não? Pero tem que saber quando o limite da ciência está aí, está ali, e quando é o limite da parte humana. Por quê? Porque eles me convidaram a CNN em espanhol, não? Ao canal CNN. Sim. E então, eles me convidaram para, quando eu publiquei meu livro, eles me convidaram com um jornalista muito conhecido, muito renombrado, não? Ele é muito respeitado. Andrés Oppenheimer, ele é um jornalista de Argentina. Então, eu fui para as oficinas da CNN em Miami, eu fiquei, uau, que maravilha, não? E eu estava novinho no mundo da televisão, dessas coisas, não? E eles me colocaram ao lado a uma psicóloga, não? E uma psicóloga que ela, muito conhecedora, ela conhecia muita experiência, não? Do mundo da televisão, do mundo dos médios, não? Da prensa. E eu não sabia que o que eles muitas vezes tratam de fazer é criar polêmica, é criar confrontação, não? Porque isso que as pessoas, quando estão assistindo, Traz audiências. as audiências, eles estão querendo isso. Então, ela começou dizendo, eu estava contente, não? Meu livro, minha mensagem, vou ajudar muitas pessoas. E o princípio da conversação, ela começou, eu senti quase que um ataque, não? Não, que não pode falar que a adição a pornô é uma adição. Não, isso não está certo, não. Eu falei, meu Deus, pero se eu, todos os dias estou falando com homens, eles me ligam chorando, eu estou vindo chorando eles, que eles perderam a ereção deles, choram, quase como criança. Como vai me falar no meu rosto que não é uma adição? E ela me falou que a ciência, especialmente o DSM-5, que é o Manual do Diagnóstico de Psicologia e Psiquiatria, não? Ele não aceita a adição ao pornô como uma adição. Como que fala? Um desordem do comportamento, não? Então, eu falo, meu Deus, todos os dias eu vejo homens com um severo problema de adição. E a ciência está me falando que isso não é adição. Meu Deus. Há aqui uma pergunta que já alguém fez e que é super importante, que é como é que alguém pode reconhecer qual é que é a fronteira entre um consumo que é saudável de porno e que não tem e que não afeta a vida da pessoa, nem as suas relações, e quando é que ultrapassa esse limite e começa a ser considerado uma adição que já vai prejudicar a vida das pessoas? Muito boa pergunta. Primeiro, eu trabalho muito desde a integridade, não? Desde a integridade, eu comecei meu trabalho de masculinidade com o Mankind Project, não?
que é o Projeto Humanidade, que é a organização mais grande do mundo que ajuda os homens a viver uma vida com integridade, com valores, não? E a verdade que eu não dou suporte à indústria do pornô. E vou te falar por quê. Ano que passou, 2020, o site mais visitado do mundo, do pornô, não mais visitado do mundo, Pornhub, eles descobriram, depois de uma pesquisa de vários jornalistas, inclusive, elas deram a portada do New York Times, não? Eles descobriram que o conglomerado MindGeek, que eles controlam o 65% do pornô pela internet, não? Eles têm casos reais de porno com crianças. Tem casos reais de tráfico humano, de porno de, como fala, revanche, vingança, não? Vingança, sim. Porno de vingança. Porno sem autorização, como que uma pessoa filma alguém tendo sexo e coloca no site, não? Então, e eles, agora, aquele conglomerado tem denúncias federais em Estados Unidos e em Canadá. Canadá é onde tem o headquarters, não? A oficina principal. Então, eu não dou suporte, pero, olha, se você quiser pôr isso ao lado, a verdade é que o cérebro vai fazer tudo que você programa o cérebro fazer. E eu estou no mundo da sexualidade sagrada. E o primeiro que você estuda no mundo do Tantra é você quiser desfrutar da sua sexualidade, a primeira coisa que tem que fazer é voltar a seu corpo. E sempre o pornô está te tratando de sacar sua consciência para lograr uma estimulação sexual afora, sempre fora, externa, não? Então, ao final do dia, você fala, não, mas eu preciso de sentir meu corpo, me conectar, não? Essa é uma. Outra é que tudo que você aprende no pornô é falso, é mentira. Você faz as mesmas coisas na cama do que você está assistindo no pornô, você vai terminar sendo o pior amante da história. Porque... já agora, deixa-me só aqui fazer aqui uma partilha. Como mulher, ou seja, é notória a postura de alguns homens que tentam replicar aquilo que veem nos sites pornográficos, em que a mulher é tratada como um objeto, em que não há envolvimento, não há a relação de respeito, não há a permissão, não há... ou seja, em que a pessoa não é tratada como um ser humano, em que se tenta fazer as coisas de uma forma muito mecânica, não há aquela abordagem, uma aproximação lenta, em que se vai criando e construindo a energia sexual em conjunto, não é? E então, acima de tudo, acaba por ter impacto, acho eu também, nas relações. Muito impacto, muito impacto. Eu já vi o impacto que tem, que é uma coisa muito triste, porque a verdade é que o caso da mulher, a mulher no pornô é um objeto sexual. E o homem não é um homem, é um pene erecto somente. É um pene erecto somente. E o valor do homem, se não tem uma ereção no pornô, como fala Ramos 7782, o valor do homem é zero. Zero. Se não tem uma ereção, é zero. E quando você começa a estudar o Tantra, sexualidade mais elevada, na sexualidade de conexão, uma sexualidade onde você pode desfrutar, colocar os corpos na mesma frequência energética, não? Que é uma coisa que nunca na vida
Você vai ver no pornô movimentos mecânicos, quase que você está assistindo umas pessoas que estão quase doidas. Mas quando você começa a escutar o corpo, escutar os ritmos de estimulação sexual, não? Primeiro do seu corpo, depois do corpo do seu casal, não? Estabelecer a conexão entre ambos, não é? E começa a conexão, quando você começa a fazer uma respiração sincronizada, começa a ser um processo de eye gazing, que é a conexão pelos olhos, dirigindo energia, tudo. Ali empieza você a viver uma sexualidade muito melhor, muito melhor. E ao final do dia, sabe uma coisa, querida? A verdade que eu sou um homem respeitoso da soberania sexual de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que quiser assistir pornô, tem toda a liberdade de fazer. Eu vou falar às pessoas, depois de pesquisar anos trabalhando nisso, não? Eu posso falar com propriedade o que eu já conheci. Eu trabalhei com centos de homens, em grupo e individual. Eu já trabalhei com muitos homens que agora eles desfrutam da sexualidade deles. Eles têm ereções sólidas, quase ereções de pedra, não? Eles têm controle da ejaculação deles. Eles começam a respirar, eles começam a utilizar a ferramenta maravilhosa da respiração no espaço erótico. Uma coisa que é maravilhosa. Então, você começa com a respiração a entender o ritmo sexual e como você está se conectando, como tudo é quase que você começa uma dança energética quando você leva a sua respiração ao espaço da sexualidade. E isso é uma coisa. O prazer sexual é uma coisa que se acrescenta 10, 20 vezes mais. Então, para que você vai comer aquela comida que é quase uma hamburguesa, uma hamburguesa que vai terminar por magoar a saúde de você, se você tem um buffet gourmet, não? Um buffet gourmet, que é a sexualidade real. Exatamente, a questão é que muita gente não tem essa noção, ou seja, o consumo de pornografia é algo considerado super natural, mais para os homens, mas já começa a também ser pelas mulheres, e na minha visão, ou seja, o impacto que isto acaba por ter na sociedade, na forma como as mulheres aceitam ser tratadas como objeto, como um homem, por exemplo, acha que parte logo chega a casa e já há penetração, de repente, sem haver qualquer tipo de envolvimento, não é? Porque é isto que é visto no porno. Ou seja, não há a conquista, não há essa aproximação, não há esse construir, não é? Em conjunto. E agora gostava de te perguntar, nas relações, por exemplo, houve aqui uma pergunta ali atrás, que era se o consumo de pornografia entre o casal se poderia trazer algum empoderamento sexual, ou seja, se há alguma vantagem nisso, e também, pelo contrário, como é que isto pode afetar as relações que são construídas na sociedade, não é? Olha, tem quase que uma lenda, não? De que os casais que assistem pornô juntos, elas estão colocando uma parte mais quente no relacionamento deles, não? E a verdade, depois de eu passar, eu já me graduei na International School of Temple Arts ISTA, do nível de iniciação e de conhecer tudo que você pode fazer como casal para colocar a parte da sua sexualidade mais quente, mais divertida, não mais que você vai desfrutar mais. Assistir pornô juntos é uma coisa que, sabe, não sei como pode estar isso. Se você quiser colocar com seu casal
não? Dentro do casal, colocar uma coisa nova, exploração de novos espaços, a sexualidade, começa a pesquisar, isso é uma coisa muito linda quando o casal começam juntos. Mira, oi, você que pensa, vamos a pegar curso de Tantra. Vamos a nos inscrever a um curso de sexualidade taoísta. Curso, não importa, online, que tem muito. Curso para casais, que tem maravilhosos. Agora, meu amigo, que é o diretor, o dono do Congresso da Sexualidade Consciente, Francisco Fortunio, e a esposa dele, Diana, eles têm um curso para casais de sexualidade sagrada maravilhoso. Então, a verdade é que quando você começa a entrar a esse mundo, você pensava que o assistir pornô juntos no casal é uma coisa assim pequenininha de tudo um oceano de coisas novas e muito melhores que você pode fazer. Igual, eu não estou tratando aqui de dar uma cátedra moral. Não tem um problema. Qualquer adulto que não está fazendo, que não está magoando outra pessoa, tem a liberdade de fazer com a vida dele o que a pessoa quiser. Mas eu, que já fiz a pesquisa, que já caminhei alguns caminhos no espaço da sexualidade, e que hoje, todos os dias, eu falo com pessoas praticamente de todo mundo. Praticamente de todo mundo, porque eles me chamam da Argentina, de Chicago, de Miami, de Valência, e sempre estou me encontrando com pessoas que quando eles fazem essa mudança, não, do pornô a uma sexualidade mais enraizada, mais do corpo, mais dos sentidos, isso é a noite ao dia. Sem dúvida. Eu aqui também posso partilhar um pouco da minha experiência, que tenho estado a trabalhar com mulheres, também através do Tantra e da sexualidade consciente, para transformar e empoderá-las. E muitas, ou seja, conhecem, e a maior parte das pessoas que nunca entram no mundo do Tantra, o que conhece praticamente são os orgasmos genitalizados, é o prazer do corpo físico. Só que a questão que eu acho que tu também aqui fizeste ressaltar é: portanto, a pornografia acaba por ser limitadora, não é? É só aquele bocadinho. E o que podemos encontrar neste mundo do Tantra, da conexão, é que podemos haver, portanto, há a fusão do corpo emocional, há a fusão do corpo mental, há a fusão do corpo energético e, por fim, pode haver mesmo fusão de almas e ter outro tipo de orgasmos energéticos, não é? Que é outro tipo de orgasmos que não são focados nos genitais, ou seja, podemos ter orgasmos em diferentes partes do corpo, com sensações distintas e até sair um pouco até desta realidade, não é? Por momentos. E isso é algo que a pornografia não nos traz. E que eu acho que é fundamental. Portanto, as mulheres com quem eu estou a trabalhar, que a maior parte, vamos dizer, se conhecem os orgasmos clitorianos, por exemplo, que é o que a maior parte das mulheres conhece, mas esquecem-se e depois acabam por descobrir, ao longo do caminho que vão fazendo comigo, que há outro tipo de orgasmos e que podem não só elas conseguir fazê-lo sozinhas, como ensinar os parceiros ou as parceiras também a levá-las a esse tipo de orgasmo. Então, para mim, acho que é uma descoberta assim fenomenal que a pornografia não nos traz. E o que você está falando é muito certo, porque, olha, quando você faz uma limpeza energética e está conectado emocionalmente com a pessoa com que você está tendo sexo, não? Você chegar ao orgasmo cervical é uma experiência, porque tem muitos ginecólogos que eles falam daquele orgasmo que quase que é de você ver o rosto a Deus, não? Que é uma metáfora, mas tem muito sentido. Por quê? Porque é um orgasmo expansivo de energia. Não é somente focado na área genital, que você sente uma coisa que se sente bom, não? Quando você tem um orgasmo na área genital, tá bom, perfeito. Mas a sexualidade tem muito mais que isso. Muito mais. Então, ou quando você sente um orgasmo nos peitos, que é na energia, é o jeito
do que Tantra, em Tantra, eles ensinam que o jeito de fazer a energia sexual expansiva em todo o corpo. Tem que lembrar que quando o científico Barry Komisaruk, da Universidade de Rogers, em New Jersey, não? Ele começou a pesquisar somente o tema dos orgasmos. E ele começou a fazer o escaneio do cérebro quando a mulher estava tendo orgasmos. Olha o que aconteceu. Com a estimulação da cervix, da vagina e do clítoris, ele incendia 3 áreas no cérebro. Tá? Diferentes. Mas quando a mesma mulher era estimulada nos peitos dela, as 3 áreas do cérebro se incendiam simultaneamente, ao mesmo tempo. E por quê? Porque a capacidade expansiva, se você começa a colocar a correspondência dos chakras do corpo energético com as partes do corpo físico, o chakra do coração, que é o chakra anahata, está conectado diretamente com os peitos. E lá é que você pode ter uma expansão e a mulher liberar as emoções que estão atrapalhadas lá. Então, muitas dessas coisas, fala a verdade, você vai encontrar isso no pornô. Impossível. Impossível. Nada. A sexualidade tem é um mundo novo, é um universo inteiro que, quando você assiste a sexualidade que você vê no pornô, é como que a mínima expressão do potencial real da sexualidade que as pessoas podem desfrutar. Tal e qual, sem dúvida. Gonçalo, muito obrigada pela tua contribuição. Só para terminar, o que é que queria aqui te perguntar? Como é que um homem, ou até uma mulher, pode pode perceber que está com algum problema com o porno? Ou seja, quais é que são os sintomas que identificam essa adição? E o que é que se pode fazer para sair desse problema? Maravilha. Primeiro, a primeira coisa que acontece é quando você perde sua capacidade de decidir com sua vontade. Não? Se sua vontade já você não tem controle, esse é um problema. E muitos homens não sabem porque eles assistem pornô 15 minutos, 20 minutos, meia hora pelo dia, não? Mas você fala com eles e você intentou já parar? E eles param 1, 2, 3 dias, ao quarto dia caem de novo, não? Então, e empieza o ciclo. Então, o primeiro é que a pessoa tem que ter consciência de que qual é o jeito que essa pessoa quer viver sua sexualidade. É ali. Porque se alguém está contente assistindo pornô todos os dias, maravilha! Meu irmão, boa sorte. Tá tudo bem. Essa é sua decisão. Não? Mas se você quiser desfrutar de uma sexualidade mais conectada, uma sexualidade mais real, mais do corpo sentindo, uma sexualidade que pode conectar as duas almas, não? E aqui vem a parte mais importante, porque isso é uma da possibilidade de transcendência espiritual que a sexualidade consciente brinda a você, que é a dissolução da identidade pessoal e você se fusionar numa só consciência no espaço do prazer com seu namorado, sua namorada. Isso é a experiência mais... Isso é a experiência de Deus. Porque Deus, que é a unidade, não? Nós, aqui na Terra que vivemos, a história da separação, Deus é a unidade. Quando você dissolve sua consciência pessoal, sua identidade humana, e fusiona numa só consciência, num espaço maravilhoso de amor, de prazer, de conexão no casal,
querida, isso é a experiência divina. E isso é que você está lembrando é o estado natural da alma em toda a eternidade. Aí está, aí está. Sem dúvida. É muito bonito o que dizes e muito verdade mesmo. Para quem, se houver algum homem, homem ou até mulher, que esteja a assistir a esta live que queira procurar ajuda, em que é que tu podes ajudar, já que falas português? Todos os meus produtos até o momento são em inglês ou em espanhol, os produtos, não? E meus grupos, eu faço um bootcamp grupal para homens, não? Que quase que 30, 35 homens, elas entram para ser curado do vício do pornô, mas se alguém está interessado em minhas consultas privadas, não? Minha prática privada, ali tem uma possibilidade para trabalhar, não? E eles podem me encontrar no meu Instagram, que é Gonçalo Salinas 80. Gonçalo Salinas 80, mas é portanto Gonçalo com Z, não é com S, Cirília não. Com Z. É que sim, com Z. Exato, no exato. estilo espanhol, não? Exato. Portanto, podes dar sessões de acompanhamento individual para quem quer ajuda neste sentido. E quanto ao teu livro, Vencendo la Adicción al Porno, pensas traduzir para português? Como fala vencendo? Como vencendo, não é mesmo? Vencendo a adição ao porno. Sim, mas eu acho, olha, no 2021, quase que 10, 12 pessoas já me perguntaram se eu vou traduzir a português. Isso é uma coisa, eu acho que é um sinal, não? Então eu vou tomar ação pronto. Eu acho que nos próximos, acho que sendo certo e consequente com que eu estou falando algo real, princípios de 2022. Princípios de 2022. Bem, eu vou ficar atenta. Sim, eu vou te mandar uma cópia. Eu vou te mandar uma cópia pelo correio. Obrigada. Sim. Muito grata. Gonçalo, foi mesmo um prazer receber-te. Sei que tu agora tens que ir. Muito grata mesmo. Eu quero te fazer uma pergunta antes de fechar. Você entendeu meu português, não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu percebi bastante, acho que os ouvintes também perceberam. Diz aqui sempre um prazer, Alicia, que português está rico, Gonçalo. Muito obrigado. Sim, mas se houvesse alguma palavra que não se tivesse entendido, ou pelo menos que eu tivesse detectado, eu iria dizer em português e, portanto, perfeito. Acho que correu bastante bem. Perfeito, obrigado. E obrigado pela invitação, pelo convite, Alicia. E já sabe que qualquer coisa que você precise, eu estou aqui, tá? Muito grata. Olha, entendemos perfeitamente. Obrigada aos dois. Adeus, Gonçalo. Até à próxima. Muito grata. Até a próxima. Tchau. Adeus.